tudo bem com vocês? Meu nome é Euclides Outramari, eu sou jornalista, fotógrafo e empresário. Eu tenho uma loja que vende a maioria dos produtos de MDF esses cortado em uma CNC a laser. Eu tenho a máquina há mais ou menos 3 anos e nesse período eu tive que aprender muito sobre como trabalhar com essa máquina, porque era algo que eu não tinha experiência nenhuma. E quando o técnico veio fazer a instalação, obviamente ele ensina a operar a máquina, mas em 2 dias não tem como ele ensinar tudo, né? E principalmente ele não tem como ensinar como produzir os vetores a serem cortados no equipamento. O programa que eu uso para produzir é o CorelDRAW. Até existem programas melhores que esse para trabalhar, mas é o programa que eu aprendi e é o que eu uso e é o que tem me servido até hoje. Então, talvez você acabou de adquirir a sua máquina laser ou está pensando em adquirir uma máquina e também está meio perdido assim como eu fiquei no começo, então eu vou fazer um vídeo, aliás, uma série de vídeos ensinando vocês a produzirem vetores para serem cortados no seu equipamento. E eu vou começar pela caixinha porque foi a primeira coisa que eu quis cortar e é o carro-chefe, eu acho que de todo mundo que trabalha com esse tipo de equipamento, são as caixinhas. Então eu vou ensinar 2 maneiras de produzir uma caixinha de MDF. A primeira delas é através de um site, que você simplesmente coloca os parâmetros da caixinha que você quer e o próprio site já vai te gerar um arquivo em DXF, que é o arquivo que a grande maioria dos programas de laser utilizam para cortar, e você não tem muita dificuldade. Porém, eu acho que fazer pelo site, ao passar do tempo, ele se torna um pouco inviável, porque cada modelo de caixinha você vai gerar um arquivo diferente. Aliás, 2 arquivos diferentes, porque tem um arquivo para caixinha e outro arquivo para tampa. Então, conforme você vai tendo muitas caixinhas, vai ficar difícil até de você encontrar as caixinhas que você já fez, que vai precisar cortar de novo, e você vai ter uma lista enorme de arquivos para trabalhar. Se você fizer no CorelDRAW, você vai ter um arquivo só, você pode ter várias caixinhas, vários modelos de caixinhas, as tampas todas juntas, e às vezes você precisa alterar só a lateral da caixinha, fazer um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Você pode pegar uma caixinha que você já tem, alterar, e você vai ter tudo isso em um arquivo só, e isso facilita bastante. Sem falar que você aprendendo a fazer a caixinha no Corel, isso vai abrir para você possibilidades de produzir outros arquivos que você vai ter que aprender futuramente. Sem falar também que uma caixinha, por exemplo, que tiver uma arte na tampa, um desenho, alguma coisa, no site você não vai conseguir fazer. Mas eu vou ensinar o site porque é muito rápido, muito fácil, e se você recebeu a sua máquina agora e já quer trabalhar, já quer testar, então você vai no site, faz as caixinhas, faz os arquivos e corta, e depois você aprende a fazer em algum outro programa. Então vamos começar. A gente tem aqui o site, esse aqui, MakerCase, makercase.com. Então aqui na página inicial você já tem esses 3 modelos de caixinhas. A quadrada, né, tradicional, caixa poligonal, e essa caixinha aqui é semi-arredondada, digamos assim. Então você clica, vamos começar aqui pela básica, você clica na básica. Então ele vem para essa página aqui, aqui você tem um modelo em 3D para você poder visualizar a sua caixinha. Então vamos começar por aqui, ó. Unidade de medida, né? Polegadas, milímetros. Vamos colocar em milímetros porque no Brasil, né, nossa medida é 1 metro, né, então milímetros fica o padrão brasileiro. Então vamos fazer uma caixinha 10 por 10 por 10. 10 de largura, 10 de comprimento com 10 de altura. Então, como a gente está falando em milímetros, então são 100. Vamos lá, 100 por 100 por 100. Então aqui já tem a caixinha nas medidas que a gente quer. Aqui você escolhe se quer a medida de dentro ou de fora.
eu uso sempre a medida de fora, a menos que o cliente peça que seja a medida interna, mas como padrão eu sempre uso a medida externa para fazer as minhas caixinhas, né? E aqui a espessura do material, né? 3 mm, 6 mm, 9 ou 12. Vamos fazer de 3. E se for uma outra espessura, né? Por exemplo, existem MDFs de 2.8, tem acrílico de 1,5, acrílico de 2.5. Então, se for outra medida, você vem em espessura personalizada. Mas vamos trabalhar aqui com 3 mm, que é a medida padrão, é por onde eu acredito que todo mundo começa. Se você quer a caixa aberta, fechada, nesse caso aberta, se colocar fechada, ela vai ser um cubo, na verdade, né? Não vai ser uma caixinha. Ela vai estar toda fechada. Então, como a gente quer uma tampa, tem que ser uma caixinha aberta. Aqui você vê que as laterais não tem nenhum tipo de encaixe, né? São só cortes retos, né? Então a gente vem um pouquinho mais para baixo aqui. Vai ser nessa opção aqui, ó, junção T. Ela faz esse encaixe mais reforçado. Ou dedos. Dedos são os encaixes tradicionais, vamos dizer assim. E aqui você escolhe o tamanho desses encaixes, né? Você pode ter apenas um encaixe, 2, 3, 4, 5, quantos você quiser. Se você colocar mais encaixes, ela vai ficar mais forte, né? Vai ficar com uma cola mais reforçada. Mas eu acho que não tem necessidade. Eu gosto de fazer assim, ó, com 2 encaixes de um lado e 3 do outro. Para mim esse é o padrão que eu gosto de seguir nas minhas caixinhas, é o que eu acho que fica bonito e fica bom. Mas isso aí é o gosto de vocês. E para finalizar, baixar o esquema da caixa. Aí aqui ele já tem a parte de trás, a lateral, a parte da frente, outra lateral e o fundo. Então, tá pronta a sua caixinha. Você vem em baixar DXF e o programa já vai fazer o download para você. Aqui, Box 3. É a sua caixinha, aí você abre o programa da máquina, exporta e você vai cortar e provavelmente vai dar certo. Se você fez tudo certinho, vai dar certo. E é isso. Aí para você fazer a tampa da caixinha, é o mesmo processo. Só que você vai ter que fazer ela um pouco maior para poder encaixar em cima. E vai fazer ela mais baixinha, lógico, você não vai fazer com a mesma altura da caixinha. A não ser que você queira, obviamente, que a tampa vista a caixinha inteira. Então vamos fazer a tampa dessa caixinha. Ela tem que ser no mínimo 6 mm maior que a caixinha de cada lado, porque a espessura do MDF que a gente está trabalhando é 3 mm. Então você vai aumentar 3 mm de um lado, 3 mm do outro, dá 6. Mais 6 mm para a parte de trás e 3 mm na parte da frente, mais 6 mm. Só que se você fizer só com 6, ela vai ficar muito justinha. Talvez até nem entre, dependendo da forma que você cola. Então você tem que aumentar. Eu gosto de colocar mais 1 mm de cada lado de folga. Então você tem 3 mm de um lado, mais 1 mm 4. 4 do outro, 8. Então você tem que fazer a tampa 8 mm maior de cada lado, para ela poder entrar com folga e não ficar muito apertado. Então largura 108, altura eu vou fazer ela com 2,5 cm, que é o padrão que eu gosto de largura de tampa. Então vamos fazer 25 mm, que são 2,5 cm. E a profundidade 108 também. Então aqui está a nossa tampa, 2,5 cm de altura, mais 8 mm aqui, mais 8 mm aqui. Ela vai encaixar certinho. Aí o procedimento é o mesmo. Espessura do material, aberto, fechado, a junção, baixar o esquema da caixa e tá aqui as laterais e a parte de cima da sua tampa. Feito isso,
baixar DXF e está pronta a tampa da sua caixinha. Aí você abre no programa da máquina, corta os dois, cola e show de bola. Agora a gente vai pro Corel. E eu quero lembrar vocês de uma coisa: eu não sou especialista em CorelDRAW. Tem milhares de vídeos no YouTube onde os caras ensinam a fazer um monte de coisas no Corel, detalhes de ferramenta. Eu não conheço quase nada de Corel, mal arranhei a superfície. O que eu sei fazer são as coisas, são as ferramentas que eu utilizo para fazer os vetores que eu preciso para cortar. Fora isso, eu não sei fazer nada no Corel. Mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês o que eu sei, a forma que eu faço. Se vocês tiverem formas melhores de fazer, quiser comentar embaixo, uma ferramenta ou outra que vai facilitar, quiser comentar, que eu fico muito agradecido. Mas eu vou mostrar a forma que eu faço e eu espero ajudar vocês. Então vamos lá. Aqui CorelDRAW, aqui eu já tenho um arquivo, caixinhas. Esse aqui é o meu arquivo de caixinhas. Como eu falei para vocês, eu tenho várias aqui, tudo isso aqui eu já cortei para algum cliente, para algum serviço. Então, por exemplo, ó, aproximar um pouco mais aqui, ó, tampas trabalhadas, tampas com desenhos. Isso aqui lá no site você não consegue fazer. Caixinhas vazadas, ó, 15 por 15 por 5. Olha, essa caixinha aqui é um bom exemplo. Ela é 15 por 15 por 10. Essa lateral aqui é 10. Mas eu tenho a lateral com 20, lateral com 8, lateral com 5, lateral com 15. Então tudo no mesmo arquivo. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 caixinhas em um arquivo só. Então, por isso que eu falo, o site ajuda para você que está com pressa. Mas a longo prazo, aprende a fazer no Corel. Você vai ter todos os seus arquivos num lugar só e você tem várias variações desse arquivo, tudo num lugar só, que vai facilitar bastante. Mas chega de conversa, vamos começar. Abriu aqui um arquivo novo, né? Então vamos começar aqui. Para você que não sabe nada de CorelDRAW, que nunca viu, eu vou falar de algumas ferramentas, coisas básicas que você vai usar o tempo todo e que são muito úteis. Então, primeira coisa, o retângulo. Clicou no retângulo, aqui você consegue fazer um retângulo na forma que você quiser. Se você segurar o Ctrl a hora que você fazer esse retângulo, ele vai fazer um quadrado. Independente do lado que você puxe ele, se você estiver segurando a tecla Ctrl, o quadrado vai ficar perfeito. Então vamos fazer aqui um quadrado. Essa já é uma dica básica, para você que não sabe nada de Corel, essa é a primeira dica. Segunda dica básica: quando você for alterar o tamanho da sua peça, tem esse cadeadinho aqui do lado das medidas. Se esse cadeado estiver fechado, se você alterar o comprimento, ele vai alterar proporcionalmente a altura da peça e vice-versa. Se ele estiver aberto, à medida que você colocar no comprimento, ela vai alterar só o comprimento, e à medida que você colocar na altura, ele vai alterar só a altura. Então vamos deixar o cadeado fechado e vamos colocar aqui 100 milímetros. Antes que eu esqueça, quando você abre o Corel, deixa eu apagar de novo aqui para vocês verem. Quando você abre ele, vai estar em centímetros. Eu gosto de alterar em milímetros porque o MDF é em milímetros, então fica mais fácil de você se concentrar nas medidas e não ter erro. Então a primeira coisa que eu faço já é alterar para milímetros, aí sim eu começo a trabalhar. Coloco em retângulo, ó, tá vendo que ele está sem proporção aqui, você segura o Ctrl, ele faz um quadrado. Aí você altera para 100 milímetros, que são 10 centímetros. Então aqui eu tenho um quadrado 10 por 10 por 10. Já vou fazer duas cópias desse quadrado. Vocês vão entender por quê. Então eu seleciono o quadrado, Ctrl C, Ctrl V, faço uma cópia. De novo Ctrl V, faço mais uma cópia. Essa eu vou deixar mais longe aqui, que vai ser a minha tampa depois. Então vamos começar aqui. Esse primeiro quadrado aqui vai ser
o fundo da caixinha. Então eu preciso ter encaixe nos 4 lados dele. Então vamos começar a fazer os encaixes. Faz um pequeno retângulo. Agora você vai ter que abrir o cadeado, porque eu vou alterar só a altura dele. Coloco 3, que são 3 milímetros, que é a altura do MDF, a altura do encaixe. Aí você vai colocar ele por dentro do retângulo e vai encostar uma linha na outra. Vai ficar coladinho aqui. Aí aqui você acha a posição que você quer. Lembrando que vai ter 2 aqui. Eu quero um desse lado aqui e outro desse. Então mais ou menos desse tamanho tá legal. Eu vou arredondar a medida dele aqui, o comprimento, deixar em 2 centímetros, para ficar as medidas mais redondas. Agora eu preciso jogar um desse aqui para esse lado. Se eu der um Ctrl+C e Ctrl+V e arrastar ele para cá, eu não vou conseguir achar aqui a posição exata. Outra dica, quando você for arrastar e segurar o Ctrl, ele vem reto. Aqui você pode ver, eu posso arrastar ele solto, se eu seguro o Ctrl, ele fica reto com a cópia dele. Mas se eu simplesmente arrastar ele aqui, ele não vai ficar uma simetria perfeita entre esse lado e esse. Aqui vai ficar mais curto ou mais comprido, e a peça que vier aqui em cima, ela pode até encaixar, mas vai encaixar apenas em uma posição. E eu quero que ela encaixe tanto de um lado quanto do outro, então eu quero que fique perfeitamente simétrico. Então o que eu faço? Eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V ali no retângulo, e eu tenho o retângulo aqui. Aí o que eu faço? Eu seguro a tecla Shift e clico no quadrado maior. Aí eu tenho as 2 selecionadas. O que eu faço? Eu venho nessa ferramenta aqui, ó, espelhar horizontalmente. O que ele vai fazer? Ele vai inverter, ele vai pegar esse lado do quadrado e trazer para cá, e esse lado do quadrado vai trazer para cá. Como o retângulo está selecionado junto, esse retângulo vai vir para cá. Quer ver? Ó, eu cliquei ali, ó. Pronto, ó, ele veio para cá. O quadrado ficou na mesma posição, esse que não estava selecionado ficou na mesma posição, e esse retângulo veio para o outro lado e ficou perfeitamente simétrico. Ok? Então, até aqui tudo certo. Agora eu vou ensinar para você que não sabe nada de CorelDRAW, eu vou ensinar outras 2 ferramentinhas que você vai usar para tudo que você for fazer de vetor para corte a laser. Vou fazer aqui 2 pequenos retângulos só para vocês entenderem. Vou pintar aqui um de azul e um de vermelho só para vocês entenderem melhor. Então eu tenho aqui 2 retângulos. Se eu colocar um sobre o outro, seleciono os 2 e clicar nessa primeira ferramenta aqui, ó, desse setor, soldar, o que ele vai fazer? Ele vai juntar as 2 partes, ignorando os riscos que tiverem aqui no meio. Então ele transformou as 2 em uma só. Dá um Ctrl+Z aqui, ó, colocar ele mais para baixo aqui, ó. Seleciono os 2, soldar, ó, transformou em uma peça só. Essa é uma ferramenta que você vai usar muito. E outra ferramenta é essa aqui, ó. Vou colocar de novo aqui, ó. Seleciono um, seleciono o outro. Essa segunda ferramenta, aparar. O que ela faz? Ela vai fazer uma parte cortar a outra. Aqui eu selecionar primeiro, vai cortar a outra. Então eu selecionei o vermelho. Seguro o Shift e seleciono o azul. Venho em aparar, olha o que aconteceu. O vermelho cortou o azul. Se eu tivesse selecionado o azul primeiro, seleciono o azul, seleciono o vermelho, aparar, o azul cortou o vermelho. Conseguiram entender? Então, a parte que eu seleciono primeiro vai cortar a parte que eu selecionar depois. Ela corta aquilo que tiver em cima. O que tiver encostando. Uma vai cortar a outra. Então essas 2 ferramentinhas você vai usar muito. E vai começar agora. Você seleciona esses 2 retângulos, segura o Shift, seleciona o de fora e aparar. O que aconteceu? Olha aqui, ó. Fez o encaixe, cortou o encaixe perfeito. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer outro encaixe desse aqui embaixo.
Só que eu não preciso arrastar essa peça aqui para baixo para fazer isso. Também pode ser, mas tem um jeito mais fácil e mais rápido. Vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Aqui está de novo, acabei de aparar. O que eu faço? Eu seleciono o quadrado e venho agora aqui, ó, espelhar verticalmente, que ele vai pegar essa parte que já está recortada e jogar aqui para baixo. Olha lá. Pronto, ó. A parte recortada está aqui embaixo e agora eu faço a mesma coisa para recortar aqui em cima. Aparar. Pronto. Recortei aqui também. Agora eu preciso fazer aqui nas laterais. Então eu posso pegar essa parte aqui, virar ela e colocar aqui. Mas dá muito trabalho, tem um jeito mais fácil. Eu clico aqui, clico de novo, ele vai ficar com essa setinha arredondada nas bordas. Eu clico em uma e vou virando até ela chegar aqui embaixo. Só que aqui, ó, é difícil ficar certinho. Então o que eu faço? Seguro o Ctrl. Ele tem algumas paradas pré-determinadas e aqui embaixo ele vai ficar certinho. Pronto, agora já está recortado na lateral. Seleciono aqui, aparo de novo. Inverto aqui para jogar lá para baixo. Seleciono, aparo e pronto. Meu fundo já está pronto. Agora aqui que a gente vai fazer, agora vamos fazer as laterais. Então, ó, eu seleciono essa aqui de cima, arrasta aqui para baixo, lembrando que ele tem que estar bem retinho aqui, ó. Se não tiver retinho, não vai dar certo o encaixe, vai ficar torto. Se você tiver na dúvida, você seleciona os dois, aperta a letra C, que é de Center, ele vai centralizar as peças. Quer ver? Ó? Vou de novo fazer um exemplo aqui para vocês. Um aqui, outro aqui, outro aqui. Ó, eu tenho essas peças aqui todas espalhadas. Seleciono elas, aperto Center, o C, elas alinham todas. E se eu apertar a tecla E, ele vai alinhar horizontalmente. Elas ficam todas alinhadas. Lembrando que a peça, se eu selecionar uma peça de cada vez, a peça que eu selecionar primeiro, ela vai ser matriz para o alinhamento das outras. Então essa aqui está selecionada, eu seguro o Shift, seleciono essa, aperto C, aliás, é a última peça que eu seleciono. Aqui, ó, seleciono essa, todas elas vão alinhar com essa aqui, ó, que é a última. Entenderam? Isso também é bem útil. Então aqui, estando as duas bem alinhadinhas, você pega a linha de baixo e arrasta até encaixar com a linha de baixo do encaixe. Aí o que você vai fazer? Vai aparar de novo. Seleciona essa daqui, seleciona essa, aparar. Pronto. O próprio fundo da caixinha já cortou o encaixe da peça da lateral. Agora eu preciso fazer duas laterais que se encaixem. Ctrl C, Ctrl V, faço uma cópia desse daqui. E agora eu vou usar esse aqui para fazer o encaixe da lateral. Ctrl C, Ctrl V para fazer uma cópia. Agora eu vou ter que virar ele. Clico duas vezes, seguro o Ctrl e giro para ficar na vertical. Arrasto até a borda da tampa, da lateral, e o encaixe já está aqui, agora é só recortar. Seleciono ele, seleciono a lateral, aparar e o encaixe já está feito. Aí é só eu virar a peça, o encaixe veio para cá e eu faço o outro encaixe aqui. Aparar e mais uma lateral pronta. Aqui os dois encaixes feitos. Agora eu tenho que fazer o encaixe aqui. Então eu seleciono essa parte, arrasto ela até a parte interna do encaixe. Lembrando que aqui tem que estar alinhado certinho, se não tiver, vai dar errado. Seleciono essa aqui, seleciono essa outra e aparar. Pronto, já tenho o encaixe aqui. Eu viro ela para fazer o encaixe do outro lado. Seleciono aqui, aparar e pronto. Tenho
o encaixe negativo aqui, o encaixe positivo aqui, e já tenho as duas laterais feitas. Eu preciso de 4 laterais, 2 de cada, então é só Ctrl C, Ctrl V, faço uma cópia e pronto. Já tenho as 4 laterais e o fundo. Então está pronta a parte de baixo da caixinha. Agora vamos fazer a tampa. A tampa, como eu já falei quando estava falando no site, é outra caixinha, só que mais baixa, que vai encaixar em cima. Então ela tem que ser um pouco mais larga em todas as direções, né? Então vamos lá, eu já tenho aqui esse quadrado que eu separei lá no começo. Ele tem que ser maior que a caixinha. Como eu falei, 3 milímetros de um lado, mais 1 milímetro de folga. 3 milímetros do outro, mais 1 milímetro de folga. Então 8 milímetros na horizontal e 8 milímetros na vertical. Então ó, eu fecho o cadeado e coloco aqui 108 milímetros. Dou um Enter, ele já aumenta embaixo também. Então aqui eu já tenho a tampa. Então aqui eu já tenho a tampa no tamanho certo. Agora é só fazer as bordinhas. Como eu falei, para esse tamanho de caixinha eu gosto de uma bordinha de 2,5 cm. Então eu faço aqui um retângulo do mesmo tamanho desse quadrado, 108 milímetros, e aqui na altura eu vou colocar 25 milímetros, que são 2,5 cm. Então eu abro o cadeado e 25. Pronto, eu já tenho aqui uma lateralzinha da minha tampa. Agora eu vou fazer aqui os encaixes. Eu pego esse mesmo que eu usei aqui e trago ele para cá. Eu podia usar esse mesmo encaixe, centralizar ele aqui e ia dar certo. Só que eu gosto de fazer o encaixe da tampa um pouco diferente do encaixe da lateral do fundo. Por quê? Para não ter perigo de colar errado a hora que você está montando. Você pega uma lateral do fundo, cola na tampa, aí o encaixe vai dar certo, só que aí vai ficar menor. E, enfim, para evitar problema eu prefiro fazer o encaixe um pouquinho diferente, que daí não vai nem encaixar, não vai ter como você errar na hora de montar. Então eu vou apagar um. E esse aqui, em vez de 20 milímetros, eu vou colocar 23 milímetros. Um pouquinho maior. Aí, ó, Ctrl C, Ctrl V, seleciono aqui, faço a inversão e já tenho o encaixe aqui pronto para ser usado. Mas eu achei que ele ficou muito pertinho um do outro aqui, ó. Vou fazer de novo. Vou apagar ele, puxar um pouquinho mais para fora aqui. Aí Ctrl C, Ctrl V, seleciono aqui, faço a inversão. Agora ficou bacana. Então, ó, como eu já falei no fundo da caixinha, seleciona aqui, seleciona o quadrado, aparar, faz a inversão, encaixe lá para baixo, seleciona aqui, seleciono, aparar, eu clico aqui, viro em 90 graus a peça, seleciono aqui, aparar, faço a inversão, seleciono aqui, aparar e já tenho a base da minha tampa pronta. Agora vamos fazer as laterais. Eu pego esse retângulo, arrasto aqui para baixo, para a parte interna do encaixe, seleciono a tampa, seleciono a lateral, aparar e já tenho o encaixe feito. Ctrl C, Ctrl V, puxo para o lado, tenho as duas partes prontas. Agora eu pego um desses retângulos aqui, trago para cá para fazer o encaixezinho aqui da tampa. Colo ele aqui na linha, diminuo aqui um tamanho que eu acho que fica legal. Ó, aqui, vou arredondar aqui para 1 centímetro, 10 milímetros, e ficou ótimo. Já está selecionado aqui, seleciono a lateral, aparar. Faço o espelhamento, seleciono, aparar e pronto. Posso até apagar esse aqui já que eu não vou usar mais. Então já tenho aqui uma lateralzinha feita. Arrasto esse aqui para a parte interna, seleciono esse, aparar. Faço o espelhamento, seleciono, aparar. E tenho as duas lateraisinhas, tanto a negativa quanto a positiva.
Ctrl C, Ctrl V e pronto. Já tenho a minha tampa. Posso apagar isso aqui, e tá aqui, ó, o fundo da caixinha, as laterais do fundo, a parte de cima da minha tampa e as laterais da tampa. Tá feita a minha caixinha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou salvar, né? Eu venho salvar como. Aí aqui você dá um nome para o seu arquivo. Um nome que vai ser fácil de você identificar, que você vai salvar todas as suas caixinhas no mesmo lugar. Depois que você salva, eu não vou salvar porque eu já tenho, né? Mas você salvou ali, tá? Aí tá salvo o seu arquivo. Aí você vem de novo, arquivo, salvar como. Aí você vem aqui, ó, em vez de CorelDRAW, salvar em DXF AutoCAD. Esse é o arquivo que o programa da máquina vai importar para cortar. Então salvou aqui, você vai ter dois arquivos. Sempre você vai ter o arquivo do Corel, que é o que você vai poder alterar. E sempre que você for salvar, você tem que salvar no Corel e depois salvar em DXF para você poder cortar na máquina. Então é isso, pessoal, é assim que eu trabalho, que eu faço as minhas caixinhas. Se você nunca mexeu com CorelDRAW, vai fazendo devagar, vai acompanhando o vídeo, vai pausando o vídeo e vai fazendo, que depois que você fizer umas 4 ou 5 caixinhas, você vai fazer, em menos de 5 minutos você vai fazer qualquer caixinha de qualquer tamanho que você precisar. Nos próximos vídeos eu vou ensinar a fazer outras coisas, a vetorizar a placa, fazer nome, várias coisas. Tudo que eu souber fazer, tudo que eu aprendi a fazer nesses anos que eu estou trabalhando, eu vou ensinar vocês a fazerem também. E qualquer coisa comenta aí, escreve o que você quer aprender, se você gostou, se não gostou, o que dá para melhorar, e a gente vai melhorando junto. Obrigado, até a próxima.